segundo vídeo, segundo React, eu não vou falar sobre a política de React aqui. Eu fiz alguns comentários no vídeo anterior, eu não vou repetir aqui então, mas eu acho que vale a pena. Acho que antes de assistir esse vídeo aqui, seria interessante assistir o vídeo anterior. Vou ver se eu tenho o cuidado de colocar os links um do outro, tá? Porque eu acho que um conversa com o outro. Eu achei tanta sincronicidade na questão, né? Porque logo depois que eu tinha gravado o outro, eu abri esse. É um canal que eu gosto muito, é o Epoch Times. Não sei se vai dar direito autoral, tá? Eu temo que dê, que eles proíbam. Apesar daqui, a gente vai fazer uma propaganda deles aqui. Deixa eu pôr 1,25, até um pouquinho mais. Não, deixa eu pôr aqui. Um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo isso. 35. Ok. Vamos aqui. Tá. Então eu vou ver com vocês. Eu vi o comecinho e falei, pô, é super interessante, e eu vou fazer esse vídeo aqui. Precisava tomar esse negócio aqui, um minutinho só. Então, voltando aqui, eu vou ver se eu abro uma playlist, acho que é esse o nome, né? Para cultura e religião e política. Vou ver se e esse aqui vai ser os 2 vídeos. Assim que acabar, eu já faço isso. Enfim, vou soltar o vídeo aqui, vamos ver se não vai dar problema de direito autoral. Vou preparar aqui para comprar um livro, o livro que eles vão sugerir. Vou comprar com vocês aqui. Bom dia para você que nos acompanha nesse sábado às 10 da manhã. Eu sou Marcos Schwartz, editor. Agora eu tô aqui com um sorriso na cara porque eu tô para falar de uma coisa que muito nos orgulha aqui na Epoch Times, uma coisa que eu pessoalmente também estou muito ansioso para lidar. Quem acompanha a programação sabe que a gente tem promovido essa transmissão ao vivo, ela vai ficar gravada depois para assinantes, agora está aberta para todo mundo. A gente vai estar com essa transmissão agora, discorrendo a respeito desse livro que vocês estão vendo aqui do meu lado. Esse aqui são os 9 comentários sobre o Partido Comunista. Recapitulando, o Epoch Times foi fundado por sobreviventes do regime chinês, e a gente tem incansavelmente falado a respeito dessa história e desse livro nas nossas transmissões. Essa história é de que, na China, na década de 90, quando se estimava que uma maior abertura econômica poderia trazer uma maior abertura social, o resultado não foi esse. Houve sim um boom de práticas espirituais, em particular com uma chamada Falun Gong ou Falun Dafa, tomando mais proeminência. Em 99, o partido estimou que houvesse cerca de 100 milhões de pessoas praticando. O problema para o Partido Comunista Chinês é que isso passava o número de filiados. E então se iniciou uma brutal repressão que dura até os dias de hoje. 26 anos até os dias de hoje, desde 20 de julho de 99. Agora, isso é relevante porque se estende para além do Falun Gong. É um debate sobre direitos humanos mais amplo, conforme essa perseguição também se estendeu a muçulmanos uigures, a cristãos, claro, uma fé que é tão presente no Brasil, entre outros grupos minoritários, fazendo com que o regime recrudescesse, voltasse talvez, em certos aspectos, às suas piores eras. Talvez em aspectos fazendo até pior devido à pujança tecnológica e ao dinheiro disponível. Uma coisa brutal. Bem, quem diria ao mundo o que estava acontecendo? Foi nesse contexto que o Epoch Times foi fundado em 2000, para conseguir trazer a informação para fora daquele regime totalitário. Nesse período, o Epoch Times saiu de lá atrás, ser um jornal feito por sino-americanos e sobreviventes do regime chinês que saíram da China nos finais de semana, depois do trabalho à noite, para se profissionalizar e vir a ser um dos 5 maiores jornais por volume de assinantes dos Estados Unidos, presente em uma série de países, incluindo o Brasil. Onde é que esse trabalho super legal, ele vai dar um contexto bom aqui do Epoch Times, vai falar um pouco sobre, vai comentar o livro, né? E eu vou comprar, está indisponível na Amazon, mas eu vou comprar. Eu acho que é um livro histórico, bem interessante, acho que vale a pena ter isso na sua biblioteca, né? Esse livro entra na história. Esses são os 9 comentários sobre o Partido Comunista. Uma parte importante da nossa missão é a conscientização sobre a perseguição religiosa na China, mas mais do que isso, inspirar aquilo que há de melhor na alma humana, inspirar a tradição e, em particular, para a nossa origem, que é um jornal que, em idioma mandarim, circula clandestinamente na China e, claro, circula... Repito, esse vídeo só vai fazer sentido se conectado com o anterior que eu fiz, tá? Que foi, no caso, foi a cultura japonesa, se precisava de cristianismo lá. Não foi um vídeo apologético, foi um vídeo sobre reflexões pré-existenciais. E esse aqui talvez tenha uma pegada um pouco mais política, mas ele conecta com alguns assuntos que a gente tratou no outro vídeo.
legalmente nos Estados Unidos e em outros países pelo mundo pela comunidade chinesa, uma grande preocupação é não só esclarecer a respeito da perseguição religiosa do regime, mas também reconectar as origens da civilização tradicional, o povo chinês, e poder permitir com que todos nós tenhamos uma visão também clara a respeito da tradição humana e das tradições que permitiram a humanidade florescer. Esse livro está no meio de tudo isso. O que acontece é que em 2004, o Epoch Times publicou essa série em jornais que circulavam, como eu disse, clandestinamente na China, uma série editorial chamada 9 Comentários sobre o Partido Comunista. 2004. Isso foi em novembro de 2004 e logo na sequência a gente começou a receber... O vídeo tem 1h20. Eu vou fazer pelo menos uns 40... Metade, vai. Metade do tempo aí. É 1h20, né? Vou ver se eu assisto pela metade, um quarto, um terço, talvez um terço. Depois eu faço. Isso aqui acho que, se não me engano, vai ser continuado, né? Vai ter acho que eles vão fazer um vídeo por comentário, se eu entendi direito a proposta. Cartas, primeiro o professor universitário mandou uma carta, depois outros se seguiram, e eram cartas de pessoas renunciando seus juramentos ao Partido Comunista Chinês. Um juramento no qual a pessoa diz que vai colocar o partido acima de tudo, vai dar a vida pela causa comunista. Foram primeiro 1, depois 10, depois 100, até que hoje esse número se tornou um movimento independente do Epoch Times chamado Tuidang e chega a quase meio bilhão com B de bola de chineses que renunciaram juramentos ao partido. A gente está falando de pelo menos cerca de 450 milhões de pessoas. Esse é um número maior que o de filiados do partido, porque muita gente faz o juramento sem necessariamente se filiar, entrando em organizações satélite do Partido Comunista, como os Jovens Pioneiros ou a Liga da Juventude Comunista. Mas seja como for, é uma coisa que mudou o debate sobre direitos humanos ao longo dos últimos 21 anos, deflagrou o maior movimento de direitos civis de todos os tempos, centenas de milhões de pessoas envolvidas. E transformou, então, esse debate ao longo dos últimos 21 anos também de uma coisa que é um componente muito importante quando a gente fala da sociedade chinesa moderna, e algo que muito nos orgulha poder ter sido parte disso. De 2004 para 2024, em um cálculo simples, vocês contam 20 anos, e é por isso que nesse ano a gente fez essa edição especial, celebrando esses 20 anos. Essa é uma edição em português que a gente traduziu consultando com fontes para traduzir certo do chinês, do inglês, e fizemos o melhor trabalho, eu acho, possível quanto aos 9 comentários sobre o Partido Comunista. Um livro belíssimo, então, que introduziu para muitos chineses pela primeira vez a verdade sobre a história do regime e os reconectou com a cultura tradicional daquela civilização milenar. Esse aqui está com um prefácio especial para a edição brasileira. Essa live vai ficar gravada para todo mundo que está assinando a Epoch TV, levando o livro de brinde. Bom, esse canal aqui, a pegada dele é pré-existencial, mas ele não se furta de se envolver em questões culturais, minha convicção é de que não há segregação entre política, religião, sociedade, cultura. Então, o esforço não é no sentido de se tornar um canal político, mas um canal espiritual, tá? Com posições espirituais. E aqui vai ter uma pegada muito forte sobre cultura, espiritualidade chinesa antes e depois do comunismo, né? As maritacas estão agitadas, eu gosto delas. Lembrando, isso, enquanto durarem essas cópias daqui, ele está chegando na Amazon, nas livrarias, em todos os veículos você vai poder conseguir adquirir, mas essa capa aqui, ó, em alto relevo, é de tiragem limitada e essa edição está só disponível para quem estiver assinando a Epoch TV Brasil pelo melhor preço que a gente já fez, 50 centavos por dia. Os links estão aqui embaixo na descrição. Uma assinatura parece bem vantajosa, vou tentar fazer essa assinatura. O problema é gerenciar tanta assinatura, né? Eu vou depois dar uma olhadinha como é que funciona o esquema deles. Eu no chat ao vivo. Dei todo esse prelúdio para a gente começar a discutir o seguinte, pessoal. Eu quero falar com vocês nessas 3 lives que a gente vai estar fazendo aos sábados, às 10 da manhã, vão ficar disponíveis gravadas depois para assinantes, e por enquanto, quando a gente vai fazendo, está aberto aqui no YouTube, eu vou estar com vocês, passando por muitos dos aspectos do livro, tentando também fazer com que a gente aqui, não é de origem chinesa, consiga entender alguns aspectos da cultura melhor para usufruir ao máximo essa obra. Vou estar passando por trechos diretamente do livro e comentando eles com vocês, e para isso eu não estou sozinho, estou recebendo para essas 3 lives que vão acontecer nos próximos 3 sábados, bem, esse primeiro e depois os 2 próximos, eu estou recebendo o Dr. Pang Yao, ele é um acadêmico que trabalha com ciência de dados, mas, além de tudo, vem de uma família que sobreviveu ao regime chinês, nasceu em Pequim e se mudou para o Brasil ainda criança, e é um profundo estudioso do regime chinês, da história tradicional chinesa, e provavelmente uma das pessoas que mais está informada, mais está estudando o assunto no Brasil. Então, um bom dia para o Dr. Peng, muito bem-vindo, doutor, obrigado por estar conosco. O nome certo, a pronúncia certa, pessoal, é Pang Yao, e o doutor, claro, um cara respeitoso, mas eu que o conheço bem, vou chamar ele de Peng, que é como eu estou acostumado a chamar, e o pessoal pega pela pronúncia em português mesmo. Então, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os espectadores, é uma satisfação estar aqui com vocês, nessa de hoje e nas 2 seguintes também. Bom, então, parte do que a gente quer fazer hoje, como eu estava falando, é que a gente vai estar se aprofundando em entender... No outro vídeo, né, eu fiz algumas citações, apesar de não ser reencarnacionista, né,
eu fiz um comentário sobre a China, né? E o meu apreço aí pelas duas culturas, a chinesa e a japonesa. Nessa live, primeiro, diferenças entre a cultura tradicional chinesa antiga e a cultura atual chinesa, que, claro, passou por uma transformação muito grande sobre o regime comunista chinês. Para isso, eu selecionei alguns trechos do livro, então, pessoal vai vindo conosco, você que já recebeu seu livro, que já assinou, pode ir lendo junto, você que ainda não recebeu, fica de olho, a gente está despachando aí em velocidade, tem aí centenas de pessoas que compraram, a gente fica muito contente com esse resultado e deve estar chegando aí o livro para você. Mas eu queria começar aqui com parte do que é dito no quarto comentário. Como eu disse, o objetivo nessa live é a gente tentar entender o contraste entre a cultura tradicional chinesa, a cultura sob o regime comunista e como essa cultura se transformou. Então eu separei aqui algumas partes e a gente vai ir pontuando juntos. A gente passa primeiro pelo que era a cultura tradicional chinesa, de uma civilização milenar, como ela era diferente da cultura atual e como isso também foi, e aí depois a gente passa pelos aspectos de como isso foi se transformando. Então, aqui no início do quarto comentário, está escrito: o povo chinês dá grande valor ao Dao, o caminho. Em tempos remotos, por exemplo, um imperador tirânico seria considerado um governante decadente que carece do Tao, e qualquer atitude que estivesse em desacordo com o padrão de moralidade, que em chinês é representado pelos caracteres Dao e Da, que são respectivamente caminho e virtude, seria considerada uma que não segue os princípios do Dao. Mesmo os camponeses, ao se rebelarem em protesto, estendiam faixas que diziam: atenha-se ao Dao em respeito aos céus. Lao Tse disse: há algo misterioso e pleno que existia antes mesmo do céu e da terra, silencioso, sem forma, completo e imutável, permeando todos os lugares em eterna perfeição, mãe de todas as coisas. Eu não sei o seu nome, eu o chamo de Dao. Aqui eu não comentei no outro vídeo, mas era o Deus desconhecido, né? Eu ia comentar e usar essa expressão no outro vídeo, o tal do Deus. E no outro vídeo a gente foi feita uma reflexão sobre a proclamação ou a declaração de Jesus ou não, né? Se é necessária ou não, né? A gente coloquei aqui duas possibilidades, né, que se abriram em três depois. Uma é você fazer a vontade de Deus e declarar essa vontade de Deus, a outra é fazer a vontade de Deus e não necessariamente declarar, e aí dessa derivou para uma segunda, que é a consciência de não declarar. Então seria a não declarada inconsciente, a não declarada consciente. Então seriam três posições, né? Faz e declara, faz e não declara, faz e não quer declarar, né? Então, ali era sobre a arrogância cristã, de que só o cristão vai para o paraíso. A gente fez alguns comentários, por isso que eu não quero ficar repetindo as coisas aqui não, mas só quero reforçar a questão do outro vídeo. O caminho. Essa afirmação de Lao Tse sugere que o mundo é oriundo do Dao. Nos últimos 100 anos, a súbita invasão do espectro comunista no mundo criou uma força que viola a natureza e a humanidade, causando uma sequência infindável de agonia e tragédia enquanto empurra a civilização humana para a beira da destruição, tendo cometido todo tipo de atrocidades que violam o céu e se opõem ao céu e à terra. Esse espectro se tornou uma força extremamente maligna que é contrária ao universo. O homem segue a terra segue o céu segue o Dao e o Tao segue o que é natural, dizia Lao Tse. Desde a antiga China, permeada por crença, era comum pensar sobre consentir, se harmonizar e coexistir com os céus, e que a humanidade, o céu e a terra são integrados e são interdependentes. E aí, pulando aqui alguns parágrafos, se diz que o Partido Comunista promove o homem sobre a natureza e uma filosofia de luta, que despreza os céus, a terra e a natureza. Mao Tse-tung disse que é uma alegria infinita lutar contra os céus, é uma alegria infinita lutar contra a terra, é uma alegria infinita lutar contra a humanidade. Eu gravei o vídeo, acho que por causa dessa parte aqui, gente. Se tem alguma dúvida, né, para quem tem dúvida do que é o comunismo, né, e a gente falou muito sobre... eu falei sobre rebelião no outro vídeo. A questão da rebelião, né? Do ato de rebeldia, do versus a lei escrita no coração, né? Talvez, de fato, o Partido Comunista tenha adquirido alguma alegria com essas lutas, mas o povo tem pagado por isso, a duras penas, um preço caro e doloroso. Isso é parte do prefácio, então, do quarto comentário, conforme a gente vai destrinchando o assunto, doutor. Eu queria começar contigo precisamente por aí. No Manifesto Comunista, Karl Marx fala, no final do livro, que os comunistas se recusam a esconder suas metas e objetivos, confessam abertamente que que o que buscam pode somente ser conquistado pela derrocada violenta de toda a ordem social vigente. Quando a gente fala disso no contexto da China, o que é essa ordem social vigente? Vamos começar pelo que é a cultura da China antiga. A gente ouviu essas frases do Lao Tse, então explica um pouco pra gente de qual é essa cultura e como é muito diferente da cultura chinesa moderna. Bom, então, tentar resumir em termos mais simples, né, o que é a cultura tradicional chinesa. Então, os trechos que você trouxe do Lao Tse, o trecho fala assim, né, o Dao, o caminho, segue o que é natural. Então, assim, tudo que a China antiga conhece como ordem natural, você pode interpretar como ordem divina também, na verdade é o resultado da própria natureza. Então, o ser humano, enquanto indivíduo ou coletividade, ele está submetido à ordem natural. Então, a filosofia do comunismo, que foi importada da Alemanha, né, do Karl Marx, posteriormente da União Soviética, do Lenin, ela
é fundamentalmente embasado no conflito. Então, só esse ponto já é diametralmente contraditório. Ou seja, a cultura do Partido Comunista ela é fundamentalmente antagônica a tudo que veio antes. Por isso que acho que é contra tudo, né? É contra tudo. E ainda tem comunista que se diz cristão, cara. o Partido Comunista precisou fazer uma cultura própria, destruindo, subvertendo tudo que veio antes. Então, ordem natural, né, você mencionou ali no livro mesmo, né, céu e terra. Visão de mundo da China antiga vem muito por esse conceito. Né? Então, o que é céu e terra? Né? Então, vamos tentar colocar em termos mais práticos. Então, céu você pode pensar em constelações, planetas, espaço cósmico. Terra, né, seria solo, né, e tudo que se cria dentro do solo, né, de alimentos, plantas, animais. Né? Então, né, todo ecossistema que vive em função, né, das condições, né, que o planeta provê. Mas assim, dentro de um espectro mais amplo ainda, céu e terra, veja como se fosse natureza. Então, natureza conectada ao divino. Ou seja, o papel do homem dentro da tradição chinesa é justamente estar em sincronia com a natureza, estar em sincronia com o que é divino. Então, entendendo esse ponto, todo o pensamento do povo... Aqui ele usou, acho que natureza talvez para ser mais entendido pelo ocidental, né? Eu acredito que ele está falando de fluxo, né? O conceito taoísta de fluxo, né? Inclusive, a organização social, em suas várias formas e prismas ao longo desses séculos, milênios todos, fica fácil de entender. Você falou que cultura é milenar, né? Na verdade é multimilenar. Então, a história documentada da China vai pelo menos até século 27 a.C. Então, o pessoal fala, né, 5.000 anos de história. Então, é multimilenar. Então, ao longo desses milênios todos, a China também passou por várias, né, fases distintas de pensamento e de organização social, inclusive a evolução das próprias religiões. Então, a religião nativa da China é o próprio taoísmo. Então, o taoísmo, né, como você comentou brevemente, a inspiração dele vem disso, pela observação da natureza. Então, como que o ser... Ele fala Dao e fala em Tao, né? Então, eu não estou escutando muito bem, mas eu acho o taoísmo, em essência, não como religião, mas enquanto pensamento filosófico, sei lá o que, pensamento espiritual, totalmente compatível com o cristianismo. Não vejo nenhum problema, é como se fosse um reconhecimento natural da ordem divina, sem passar pela bagagem judaico ou cristã, né? O ser humano ele vai se prosperar enquanto, né, pessoa, enquanto nação, coletividade, como que o ser humano deve se comportar diante ao que a natureza oferece. Então, toda a filosofia que deriva disso, dentre os quais o confucionismo é derivado do taoísmo. O próprio Confúcio, inclusive, ele teve uma interação breve com o Lao Tse, que foi quem escreveu o clássico do Caminho da Virtude, né, Tao Te Ching. Então, e o confucionismo, em dado momento, ele foi adotado como a ideologia oficial da gestão pública. Isso é outra coisa que eu acho bem interessante, né? Eu não tinha a menor ideia desse conceito. E aí é como a política se conecta ao espiritual, ao religioso, né? Eu aqui vou chamar de espiritual, não tão religioso, por causa dessas mudanças, né, ao longo dos séculos, vai tendo suas variações e suas interpretações. E eu achei isso muito interessante. Eu já resgatei aqui, né? Já tinha lido alguma coisa assim, mas totalmente desconectado do que eu tenho pensado ultimamente. E nunca acho que na teologia cristã passou por uma abordagem dessa, né? Não pelo menos explícita, né? Pode ter se aproveitado de alguns conceitos, mas vão ter outras tensões entre Estado e igreja, Estado e religião, Estado e espírito e espiritualidade. Eu já trouxe aqui algumas vezes a questão da solução israelita, né? Não israelense, mas da solução israelita de Estado, que é um caso à parte. Eu comentei isso no vídeo predecessor, é um caso à parte, a questão judaica, né? E a gente, no vídeo predecessor, se falou, né, entre os dois canais, nesse diálogo aqui de React, sobre cultura, formação de Estado, formação de nação, formação de povo, e unicidade e união de pensamento, união étnica, união de pensamento, união de cultura, de uma sociedade mais equilibrada e mais homogênea. Isso na China já após a unificação imperial. Então, o pessoal pensa muito em dinastias, né? Mas dinastia é mais especificamente referindo a dinastias imperiais.
Isso foi mais ou menos século II antes de Cristo. Só que do século II antes de Cristo até o século 27, mais ou menos, antes de Cristo, tem mais 2.000 e poucos anos ali. Antes da China imperial, ou seja, China pré-imperial. O pessoal conhece como feudal também, né? É uma espécie de feudalismo que não é muito o feudalismo da Europa, mas o pessoal acaba usando o termo feudal. Então, durante esses 2.000 e poucos anos, onde não tinha imperador, né, a China não era um reino unificado nos contornos similares ao que você vê hoje no mapa. Então, durante esses séculos todos, né, tiveram várias ideias também sendo desenvolvidas. Então, o confucionismo só foi adotado como método de governo e critério para seleção de funcionários públicos bem depois, se você botar em perspectiva mais ampla. Então, durante todos esses séculos... Acho que ele falou critérios para nomeação de funcionários públicos, né, para trazer para a governança social pessoas com uma determinada característica religiosa ou espiritual, dentro de um conceito de fluxo, de verdade, de justiça, né? Certamente as coisas não devem ter acontecido tão simples assim, né? Ao longo dos seus 5.000 anos aí, mas provavelmente você vai ter histórias e crônicas de períodos de justiça, né? De desenvolvimento político, social, baseado em princípios, né? Séculos que precederam a unificação e a implantação oficial do confucionismo, várias ideias surgiram, e todos giraram em torno dessa premissa básica, integração entre a existência humana e a ordem natural. Então, essa é a premissa básica de tudo que existe na cultura tradicional. E essas... Vou ver se ainda faço um bate-papo com o chat aqui sobre os livros do Wegelin, né? Wegelin, porque acho que a Era Ecumênica é o segundo livro, preciso ver agora, não lembro. E ele fala das histórias predecessoras e deve ter comentado sobre... Eu não sei se Wegelin entra na questão da história chinesa. Exatamente esse ponto que o regime comunista destruiu violentamente. Seja pela queima dos artefatos, assassinato de intelectuais, mas ainda mais que isso, cortar a conexão de tudo que existe da herança cultural antiga, desses milênios todos, e refutá-los completamente, usando um modelo que na verdade é importado. Então, o marco teórico do comunismo, do leninismo, não é da China, então é uma coisa totalmente importada, é uma força externa, se preferir. Então, a subversão é a premissa básica da cultura do partido. Isso é interessante, né? Como uma cultura... Por que deu certo, né? Não sei se ele vai desenvolver o tempo. Por que deu certo uma cultura tão exógena como o socialismo, né? De um alemão, de russos, de ingleses, né? Que tinha uma rebelião completa contra o cristianismo. Dá para perceber, talvez porque era o meio, enfim, porque era o caldo lá deles, lá de rebelião, como essa rebelião não dá para inseparável do cristianismo, conseguiu encontrar eco numa cultura milenar. Não sei se ele vai explorar, mas isso é bem interessante. O partido precisou fazer essa cultura dele, porque tudo que ele pega é totalmente antagônico com tudo que veio antes. Um ponto que eu queria que esclarecesse enquanto a gente está falando sobre cultura tradicional, Peng, eu fico pensando nisso também, porque quando a gente passa por mais algumas passagens do livro, pessoal, algumas vezes eu vou estar citando o livro sem olhar daqui, mas é que eu também já separei algumas coisas para eu ter aqui digitalmente, tá? Mas muito do que a gente vai estar citando, vocês vão encontrar também mais a fundo aqui no livro que está do meu lado. A primeira vez eu peguei ele, abri aqui e tal, para dar aquele impacto de estar com o livro, e eu também tenho algumas que eu vou pegar de volta, mas algumas eu vou citar aqui na minha tela, só para vocês não acharem que eu não estou citando o livro quando eu estiver falando. Muitas das coisas que eu vou citar estão vindo de lá sim. Mas é interessante porque às vezes existe uma confusão no sentido de tentar dizer que o partido, e mesmo o partido tem usado essa retórica, o Partido Comunista Chinês recentemente, de que eles têm alguma forma de continuidade com a cultura tradicional chinesa, uma coisa que no passado a propaganda abertamente rechaçava, no sentido de que aqui sempre foi o coletivo, a mais que o individual, sempre teve que respeitar o imperador. E eu acho que o livro faz uma distinção de forma muito feliz sobre isso, até no trecho que a gente viu agora há pouco, de que os camponeses pediam que o imperador se ativesse ao Dao, né? Que também se fala no livro que o homem segue a terra segue o céu segue o Dao, e o Dao segue o que é natural. E da mesma forma tem uma hierarquia com a questão do confucionismo, onde o amor, a piedade filial, né, dos filhos para os pais, dos pais para o governante, do governante para o monarca e do monarca para os céus. Tanto é que o governante era por vezes chamado de Tianzi, filho do céu. E isso parece destoar com esse discurso de que seria uma questão autoritária por natureza. Até a gente estava citando Dao De Jing, tem outra citação que também é comentada, que é: tentas controlar o mundo, vejo que não conseguirás. O mundo é um vaso espiritual e não pode ser controlado, dando essa autoridade mais para o divino, para os céus, do que para o próprio imperador. E Mao Tse Tung, claro, destruiu a casa de Confúcio em Shandong, tinha um profundo...
de novo, a questão, você vai encontrar isso na Bíblia, né? Ordem e rebelião, né? Ele disse até ao tomar o poder, né, que se diferenciando dos imperadores, ele falou: nós não nos atemos ao céu e nem nos atemos ao Dao. Dizem que o imperador Qin Shi Huang nos comparam com o imperador Qin Shi Huang porque ele matou 4.600 estudiosos de Confúcio. E de fato a comparação está de acordo com a realidade. Mas nós já matamos 46 mil acadêmicos. Então, e nem nos dão crédito devido. Então temos que fazer ainda melhor. Então ajuda a gente a ter essa distinção entre como essa cultura, eu acho que até a refutar essa coisa que parece. Isso é interessante, né? Tanto no vídeo lá do Japão quanto este, por mais que está sempre sendo essa tensão, né, entre uma coisa, entre homens benignos e homens malignos, né, e como os benignos tentam construir seu arcabouço religioso, político, espiritual, e como as pessoas más, né, por assim dizer, estão sempre tentando subverter essa ordem, né? E se apropriar, que a gente fala muito sobre gnose aqui, sobre transformar o bem em mal, ou como se valer do bem para perpetuar o mal, né? Como se tirar proveito daquilo que é bom para efetivamente colocar o mal, e ao longo da história, né? Isso é muito interessante, essa citação. Parece falsa, de que há uma cultura que é por natureza autoritária, porque esse não é o caso em uma parte grande da complexa história chinesa, e também existe uma distinção entre o governante obedecer aos céus, como o livro faz de forma muito feliz a distinção, e o que dizer Mao Tse-tung de... No outro vídeo foi falado sobre hierarquia, né? Eu passei muito ao passão mesmo, né? Mas eu coloquei esse tema da hierarquia também. Nós não obedecemos o céu, nós não obedecemos o Dao, e temos que matar mais, né? Bom, vamos lá, esse é um ponto importante, né? Muita gente, né, que por não conhecer tanto os detalhes da história chinesa, tende a confundir um pouco em relação a isso. E a própria narrativa do regime comunista enfatiza bastante nesse ponto, implicitamente ou diretamente insinuando de que durante esses milênios todos, China sempre foi governada dentro de um modelo despótico e tirano, né, centrado, né, em um modelo absolutista na figura do governante. Assim, isso não é verdade. Vamos dar perspectiva para dizer por que não é verdade. Assim, né, que você mencionou um dos títulos do imperador, né, que é o Filho dos Céus. Então, qual que é o papel do governante dentro da cultura tradicional chinesa? Então, como é que é o símbolo de governante? Então, se for pegar lá no Google, né, você vai ver um símbolo bem simples, na verdade. Ele é 3 traços na horizontal e um traço na vertical. Como é que você lê isso? Então, dentro daquilo que eu comentei, os 2 traços, né, o de cima e o de baixo, são justamente céu e terra. Ou seja, céu e terra, né, eu vejo como ordem natural, né, o contorno da existência material. O homem, né, a tradição chinesa diz que o homem vive dentro dos contornos do céu e da terra. Então, o traço do meio representa o homem. Ou seja, a existência, né, da sociedade humana, ela está dentro dos contornos do céu e da terra. E o traço vertical, justamente a conexão. Ou seja, isso é o governante. O papel do governante é isso, fornecer a conexão entre o plano humano e o plano divino, ou natural, que seja. Então, o papel do governante, antes de mais nada, é isso. Então, em termos práticos, isso se manifestava por várias cerimônias e rituais que o governante, o rei e posteriormente o imperador, tinha que conduzir. Então, antes de mais nada, antes de ser o dirigente, né, da gestão pública, gerir obras de infraestrutura, educação, assuntos militares, defesa, justiça, o governante tinha que fazer bem, antes de mais nada, isso. Ser o grande cerimonialista, o representante daquele povo que ele governa, que ele administra. Acho que Wegener vai falar sobre mediação do sagrado, né? Como que é? Mediação do símbolo, do símbolo, não é do sagrado, acho que é outra expressão, né? Mediação de símbolos espirituais, enfim. E garantir que a conexão entre o humano e o divino aconteça. Voltando para o confucionismo. O pessoal fala muito confucionismo e atrela a figura do Confúcio, né? Então a tradição ocidental acabou, né, personificando em cima do Confúcio. Mas dentro da China, são 2 representantes principais. Tem o Confúcio e tem o Mêncio. Mêncio veio algumas décadas depois dele, né? Foi discípulo do Confúcio. Então o Mêncio é igualmente importante, né? O pessoal, né, a tradição chinesa chama os 2, inclusive, né? Então o caminho de Kong e Man, né? Man de Dao. Então Kong é o Confúcio, Man é o Manzi, Mêncio. Então, o Mêncio é igualmente importante, né? Vários clássicos que ele escreveu, né, foram altamente influentes durante milênios. E o Mêncio tem uma situação direta em relação a isso. Ele fala: o povo vem antes, ou seja, a prioridade máxima é o povo, depois o interesse da nação, né, refletido por essa conexão com o divino também, né, em aspectos mais de etiqueta, de ritos, e o governante é o menos importante. Então, isso é claramente escrito. Ou seja, a ideologia de governo durante milênios explicitamente coloca esse ponto. O conceito cristão de vir para servir, né? O governante, enquanto figura, ele, indivíduo, ele é o menos importante. Ele está lá para servir ao interesse do povo, acima de tudo, manter a conexão com a ordem natural, com a ordem divina. Então, essa figura de que
o governante imperial, né, ele tem o poder absoluto. Isso não é verdade. Se você for entrar no detalhe para ver como que era a organização, né, o organograma do governo imperial, você vai ver uma série de contrapesos. Ou seja, é bem similar ao que o Ocidente conhece hoje como divisão de poderes. Você pegar lá Montesquieu, por exemplo, né, divisão, três poderes, mas na China existia isso. A China imperial tinha isso. A China pré-imperial também tinha isso. É um sistema mais antigo ainda, chamado ritos e música. Parece até um anti-intuitivo, se quiser eu entro um pouco de detalhes sobre isso. Mas assim, o governo, né, supostamente centralizador e opressor, sempre teve, né, um sistema muito completo, muito sofisticado de pesos e contrapesos, justamente para equilibrar, ou seja, para evitar com que essa figura única ela abuse do poder dela. Inclusive, os registros da história deixam muito claro quem são as pessoas, né, os verdadeiros tiranos, são todas pessoas que tentaram subverter essa ordem natural, ou seja, né, tentaram crescer demais. Né, E aí é que vem a tentação gnóstica, né? E por que o comunismo dá tão certo, né? E é estranho, né? Como o ser humano consegue se submeter voluntariamente quando ele tem consciência do seu comunismo, do seu gnosticismo. Ele é aí que fica a tensão gnóstica, né? Porque você vai ter na Bíblia também a questão da hierarquia, do respeito, honra quem honra, né? A quem tributo, tributo. Mas não é uma subjugada, né? Porque diante do Eterno a gente tem acesso a Ele e então a gente, como indivíduos, a gente só se reporta a Deus, né? Mas dentro de uma organização que precisa ver o bem comum, dentro do que a gente chama de sociedade, as hierarquias se impõem, que remete ao item das hierarquias espirituais, né? Seriam as hierarquias humanas, inclusive não necessariamente políticas, né? Hierarquias econômicas, enfim, sociais, culturais. Você vai ter lá sempre as pessoas com maior destaque, sempre com topo, sempre vai ter o aspecto piramidal. E se isso viria de uma ordem espiritual, né? Ou seja, como aqui a gente acredita, eu acredito na pré-existência, e a gente falou sobre clãs espirituais e hierarquias espirituais no outro vídeo. Então você teria como falar, bom, a pré-existência traz consigo essa hierarquia, traz consigo esse clã, né, espiritual, e a sociedade tentaria se ajustar dentro disso. E no caso da rebelião, você teria então uma pirâmide invertida, né, querendo ascender, né? Então ela teria que fazer dominações dentro do seu clã demoníaco, por assim dizer, depois tentar subverter essa hierarquia espiritual no mundo material, né? Não sei se está muito claro, mas você teria, então, precederia de uma hierarquia, haveria uma hierarquia, houve no nosso recorte pré-existencial uma rebelião, criando uma segunda pirâmide, por assim dizer, e essa seria a luta de duas pirâmides, né? E seria um ato normal a subversão, tanto de proeminência dentro da hierarquia, você querer ser alguma coisa além do que você era nessa constituição espiritual, e no nosso caso a gente tem aí vem a gratidão por Deus, né? Por ele ter concedido um sacrifício perfeito para que a gente tenha acesso a ele, mas ainda assim em harmonia com uma estrutura hierarquizada, espiritual, que a gente deveria refletir no mundo material para alcançar um pouco da ordem espiritual. E essas são as tensões religiosas, as brigas políticas religiosas. Aí você vai ter todas as formações medievais, no nosso caso ocidental, de reis, príncipes, condes, não sei o quê, que alguns católicos gostariam de resgatar, né, essa ordem natural, né, como se ela fosse realmente validada por Deus. Não vou entrar nesse mérito, se é ou não é, pode ser, até pode ser, mas ele tem, os católicos procuram recriar essa ordem medieval, essa ordem
de um cristianismo mais consolidado, né? Então, e, e, e acho que desse fruto dessa tentativa de criar ordem e desconstruir a ordem, ou inverter essa ordem, ou se apropriar do topo, né? É que tem todas as tensões ali que vão ser retratadas em Wegen, e, e vão se opor aí desde 1500 e por aí vai, né? Desde a Revolução Francesa, desde a Reforma e tudo que tem vindo desde então, né? Principalmente com o marxismo. Ignoraram os contrapesos, né? Mataram pessoas por capricho. A história sempre condenou isso, pessoal. Então a normalidade de tudo que veio antes do pré-comunismo era isso: respeito à ordem natural, antes de mais nada. E você falou do Qin Shi Huang, né? Então por que o Mao Tse-tung se compara justamente a essa pessoa, né? Então primeiro, quem foi Qin Shi Huang? Qin Shi Huang, né? O nome dele não era esse, Qin Shi Huang traduz como o primeiro imperador, Qin era a dinastia dele. O nome dele era Yin Jiang. Então, ele foi o primeiro que unificou a China, então ele foi a pessoa que inaugurou a era imperial, ou seja, ele, usando campanhas militares, ele dominou todos os outros reinos, dentro do contorno, do que hoje mais ou menos conhece como China. Então, essa pessoa, ele foi o primeiro imperador, de concentrar. Aí dá para ver, né? Olha que interessante, né? O cara, como sempre foi sempre teve presente. Por isso que a presidência para ele faz um pouco de sentido, né? Pelo menos como sentido lógico, não necessariamente real. Porque você teria essas estruturas, né, espirituais que estavam intactas, que depois passaram por uma rebelião e criou-se uma confusão da ordem celeste e que a gente soube muito bem importar para o mundo material. E essa necessidade, né, de unificação, esse desejo de unificação, de centralidade, de imperador, né, em vez de você ter um líder tribal, você vira um rei local e um imperador, Roma, enfim, toda essa bagaça. Centralizando o poder na mão dele. E o regime dele, notoriamente, foi conhecido por ser rigoroso violentamente. Ou seja, a legislação dessa dinastia era muito pesada, matou muitas pessoas, também durante as campanhas militares, mas mesmo depois da unificação, a legislação dele era considerada pesada, severa. E a história, na verdade, mostrou muito claramente que o legado desse imperador não foi sustentável, porque o pessoal só fala da parte que ele unificou o reino, mas não fala que a dinastia dele durou 2 gerações. Então, no total, somando tudo, deu assim, poucas décadas, 20 e poucos anos. Né? Mas, de todo modo, foi 2 gerações. Ele, o filho dele, e depois já acabou. Terceira geração, essa pessoa já desistiu do título de imperador e voltou a ser rei. E rapidamente foi dominado e extinguido também. Ou seja, a história mostrou que esse modelo que o Mao Tse-tung gostava tanto, idolatrava tanto, deu errado. E por que o Mao Tse-tung foi justamente nessa pessoa? Porque a ideologia de governo desse reino era antagônica ao confucionismo. Porque o confucionismo pregava a autoaprimoração, ou seja, condutas, etiqueta, civilidade. O contraponto do confucionismo, lá no século III, século II a.C., era o legalismo. Então, o legalismo surgiu também de uma interpretação dentro do próprio confucionismo, que ela enfatiza que a natureza humana é má. Então, o confucionismo fala o contrário. Se pegar os clássicos, os materiais didáticos para criança, o confucionismo de cara fala, a natureza humana é boa. Então, o legalismo já começa por aí, ele inverte a premissa. Ele assume que a natureza humana é má, ou seja, para você controlar a maldade das pessoas, você tem que usar as artimanhas de poder, dominação pela força, pela violência. Então, esse reino que unificou... que eu vou chamar aqui de crise da rebelião, né? Que perpetuou, tanto no céu quanto na terra, esse conflito. E lá no outro vídeo, né, o tema é justamente obedecer, né? Eu preciso obedecer para ir para o céu, tal. Tem uma discussão bem interessante lá no outro vídeo. Inaugurou a China Imperial. Ele fez, a dado momento, uma reforma, chamada Reforma de Xianyan, basicamente introduziu elementos diretos do legalismo, que basicamente fizeram com que esse reino se fortalecesse militarmente muito, só que a coesão social dele decaiu em função disso. Então a história mostrou, esse imperador construiu um regime de mão de ferro, unificou o reino, só que não durou nada. E a dinastia que sucedeu ele, foi a dinastia Han, ela durou 400 anos, justamente porque ela foi aquela que voltou atrás dessa parte mais severa, de controle absolutista, matança, e introduziu oficialmente o taoísmo e posteriormente o confucionismo, que é justamente equilíbrio. Então o confucionismo pega isso, caminho do meio, evitar extremos para manter a perpetuidade. Então esse foi o modelo que deu certo. Então dali em diante, 2000 anos de China Imperial, a base foi justamente o que é o contrário daquilo que Mao Tse-tung se inspirou. Então Mao Tse-tung ter voltado lá atrás, justamente escancar aquilo que ele pensa do povo. Pegando um gancho aqui, né? Por que tem... Aí Jesus fala da casa dividida, né? E aí eu
por que o anticristo é uma figura importante? Né? Porque seria a única com poder espiritual suficiente para subjugar outros demônios, porque Jesus fala da casa dividida. Agora imagine o ciclo, né? Por que a Rússia quis se tornar internacionalista, né? Porque viu no comunismo e forçou tanto a barra para exportar o comunismo, né? E a Rússia sempre teve esse ranço de querer ser meia absolutista, né? Enfim, é algo para estudar melhor, porque já existia um czar antes, já existia tudo que Stalin precisava, já tinha na Rússia, né? E ele se apropriou e tentou fazer, e aí vem a vontade de expansão, seja do bigodinho lá, seja do Stalin, seja do Mao, seja agora do atual regime, que quer ampliar e tudo mais, né? E aí pode-se fazer a crítica aos Estados Unidos, à Inglaterra, mas cabe uma moderação nesse aspecto. De qualquer forma, todos eles tentam, né, serem universalistas, né, católicos, né, de ter um controle universal, porque é autofágico do mal. O mal precisa desse crescimento, né? Eu não sei no mundo espiritual, gente, como são as brigas entre eles ali, como eles se resolvem lá no mundo espiritual, mas uma vez se apossando de um corpo, né, eles vão querer, evidentemente, fazer o seu governo de 1000 anos, né? E aí ele tem que ser expansionista, e aí ele colapsa internamente, né, porque é o problema da pirâmide, é o problema da inflação, né? Você não consegue alimentar o monstro, né? O monstro vai ficando tão voraz que ele acaba sendo autofágico, né? E deixa de ser engraçado tudo isso. Visão dele de governo, o que ele acha que tem que ser feito. Então ele se inspirou justamente num dos poucos verdadeiros tiranos, né? Pelo menos em termos operacionais. Deixar claro aqui, por que eu gosto do Epoch Times, né? Porque eu realmente desprezo o parceria, não, como que é? É gozado que ele traduz no automático, o PCC ele traduz, tem duas formas de traduzir, as duas são perfeitas. A gente, quando deu contribuições assim, de infraestrutura, né, unificação de escrita, sistema de métrica, de moeda, mas o Qin Shi Huang, a história deixou uma imagem prioritariamente negativa em função disso, o fato da dominação dele ter sido acompanhada por meios violentos. Então, não é à toa que o comunismo vai buscar inspirações dessa natureza, ao invés de enfatizar naquilo que foi predominantemente, né, o mainstream da história chinesa. É interessantíssimo, assim, até interessantes paralelos que há também, de certa forma, com quando a gente fala que, né, o imperador tem que se ater ao Dao, senão vai perder, então, o direito de governança. O negócio até que se volta lá atrás, em períodos parecidos na história ocidental, vai ver em Roma, Numa, outros reis também com conceitos muito parecidos, então, só uma adendo interessante. Mas, voltando aqui ao livro, doutor, eu queria passar por alguns pontos, porque, como eu estava falando, assim, o que eu queria que nessa live é que a gente conseguisse passar tanto pelas questões da verdadeira história tradicional chinesa e distinguindo isso da propaganda do partido a respeito dela, mas também entender um pouco sobre como essa cultura foi subvertida e como isso se afastou. Então, eu separei aqui alguns trechos que eu vou passar novamente, esse eu tenho até aqui já destacado aqui no livro. É uma série de coisas tão interessantes. Se fosse por mim aí, ao invés do noticiário, eu só fazia lives como essa. Porque, mas aqui tem uma questão que eu queria trazer, assim. O livro fala sobre as 3 religiões, né? A gente citou o confucionismo e o taoísmo, também o budismo foi introduzido. Eu vou fazer o vídeo com 40 minutos, metade dele. Talvez até antes eu dar uma parada, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Apesar de ter colocado em 1,35, uma vez em 35, 1,35 vezes, está ficando longo, né? Na China, até durante a dinastia que você estava mencionando, a dinastia Han. E aqui o livro fala o seguinte... o Partido Comunista Chinês foi o primeiro e único regime que extinguiu as 3 religiões simultaneamente, perseguindo então todas as 3 fés principais da história chinesa. O livro continua. Logo depois que o partido estabeleceu seu governo, ele começou a destruir templos, queimar escrituras e forçar monges e monjas budistas a retornarem à vida secular. Ele também agiu com truculência para destruir outros centros religiosos. Na década de 1960, restavam pouquíssimos locais religiosos na China. A Revolução Cultural trouxe catástrofes religiosas e culturais ainda maiores na campanha de erradicação dos 4 velhos, isso é, velhas ideias, velha cultura, os velhos costumes e os velhos hábitos. Por exemplo, o primeiro templo budista na China foi o Templo do Cavalo Branco, ou Templo Bai Ma, construído no início da dinastia
Han do Leste, entre 25 e 220 depois de Cristo, fora da cidade de Luoyang, província de Henan. Se eu errar o nome da cidade, depois o doutor pode me corrigir aí, que ele é o falante nativo aí de chinês. Ele é considerado o berço do budismo na China e o lar do fundador. Durante a campanha A Erradicação dos Quatro Velhos, o Templo do Cavalo Branco, evidentemente, não pôde escapar de pilhagem. E depois aqui tem uma citação direta. Cavalo branco? O que será que é cavalo branco? De uma testemunha da Revolução Cultural, que fala o seguinte: havia uma brigada de produção do Templo do Cavalo Branco perto do templo. O secretário de uma agência do partido liderou camponeses para destruírem o templo em nome da Revolução. As estátuas de barro dos 18 arhats construídas na dinastia Liao com mais de 1000 anos foram destruídas. A escritura em Baiyan, que um famoso monge indiano trouxe para a China há 2000 anos, foi queimada. Um tesouro único, o cavalo de jade, foi esmigalhado em pedaços. Muitos anos depois, o rei exilado do Camboja, Norodom Sihanouk, fez um pedido especial para homenagear o Templo do Cavalo Branco. Zhou Enlai, o primeiro-ministro da China na época, apressadamente ordenou que transportassem para Luoyang a escritura Baiyan, guardada no Palácio Imperial em Pequim, e as estátuas dos 18 arhats construídas na dinastia Qing, no Templo das Nuvens Violetas, o Templo Biyun, localizado no Parque Xiangshan, nos subúrbios de Pequim. Com essa falsificação, uma dificuldade diplomática ficou resolvida. Então, a citação no livro vem de uma testemunha da Revolução Cultural chamada Ding Shu, e que escreveu um relato chamado De Quantas Relíquias Culturais Foram Postas em Chamas. Bem, é um traço aí que fala da brutal Revolução Cultural, que o livro segue, então, começou em 66 e durou até a morte de Mao Tse-tung em setembro de 1976. 10 anos nos quais uma grande parte das culturas, das relíquias culturais da China foi exterminada, e Deng Xiaoping fala o número verdadeiro de mortes. O livro também fala sobre isso, né? O secretário-geral que acabou sucedendo Mao Tse-tung no partido, Deng Xiaoping, disse que qual o verdadeiro número de mortes jamais poderá ser estimado, e gente demais morreu. E eles... Então, bom, se é o líder da entidade que mais matou gente na história humana falando isso, claro que não foram poucas pessoas. Então eu queria que a gente entendesse isso juntos, doutor, porque, por um aspecto, tem a questão da perda de vida humana, mas, por outros lados, existe um esforço tremendo e direcionado para erradicar a memória dessa cultura durante a Revolução Cultural, de tal forma que houvesse a tal erradicação dos quatro velhos. Como isso se deu? E podemos entrar mais a fundo também no porquê isso se deu, por favor. Bom, quatro velhos, né, essa é a terminologia que o Partido Comunista usou em algumas campanhas dele, né, especificamente durante a Revolução Cultural, né, de 10 anos de tormento, né, mesmo os chineses usam, né, chama esse período de 10 anos de tormento. Então, velhas tradições, velhas culturas, não se a ordem, né, são esses quatro, né, velhas culturas, velhas tradições, velhos hábitos e velhos costumes, né, mais ou menos, na tradução. Então, ou seja, tudo que veio antes, né, então a tradição, né, ou seja, o artefato, na verdade, é só o último passo. Então, mais do que isso, né, morte física é um dos meios de você, né, suprimir vozes contrárias. São as estruturas, né, superestruturas que mantêm a ordem que eles querem destruir, né? Mas mais do que isso, a capacidade de raciocínio, ou seja, tradições que foram herdadas, né, mesmo por pessoas que não tenham instrução formal, até porque era caro, né, a educação não era tão acessível, a língua chinesa é difícil, né, mesmo para um nativo não é uma tarefa fácil dominar a escrita, principalmente porque a língua chinesa trabalha com campos semânticos, né, então aqueles símbolozinhos, né, raramente um símbolo vai ter um único significado. Ele tem um campo semântico, né, um campo de ideias que se combina com vários outros, né, potenciais símbolos para destravar novos significados. Então a língua chinesa por si só ela é complexa. Então, grande parte das tradições acabou sobrevivendo pela transmissão popular mesmo. Então, né, desde histórias sobre figuras históricas antigas, né, pessoas, generais, reis, ou até heróis da cultura popular, por exemplo, né, então um gênero que fez muito sucesso nas últimas décadas são os chamados romances das artes marciais. Então, China, por que esse gênero fez sucesso? Por que os autores, né, passaram a investir muito nesse gênero literário? Justamente porque a identidade dessas figuras heróicas ela está impregnada no DNA das pessoas. Então, a pessoa naturalmente quer que esse herói, né, represente ideais de justiça, né, não só de força bruta, né, mas de valores mesmo, como coragem, resiliência, credibilidade. Então, grande parte da herança cultural chinesa se transmitiu também por esse lado. Ou seja, né, é mais do que simplesmente queimar os artefatos e destruir os objetos físicos. É justamente mudar e fazer com que o povo esqueça da herança, né? Ou seja, qual que é a herança cultural que você... Aí que a pegada conservadora, né? Que são os vínculos geracionais, né? São as alianças geracionais, né? Que a gente no cristianismo tem algumas dificuldades. Nos Estados Unidos eles acabaram usando muito o símbolo da bandeira, né? Entre outras coisas, né? Você vai ter em Israel as tradições passadas de pai para filho, que são provavelmente as mais, eu acredito que sejam as mais fortes, né? Que são as reuniões familiares e os serviços domésticos, né? No caso do vídeo do Japão, também eu tentei falar, né, da questão da tradição de serem religiões milenares, né? Acabei nem comentando muito isso, não consegui desenvolver muito essa questão, mas a cultura é muito forte, né? Por isso que o vídeo
que eu postei ali, chamou Religião, Cultura versus Religião, né? A cultura é muito forte, e se os atos se importam, então a cultura é muito mais importante do que a religião, né? Se você ter uma boa cultura, isso que o cara fala lá no colega do youtuber fala, que o cristão quer ser um japonês, né? Faz todo o sentido do mundo. Se o fazer é importante, então a cultura é muito mais importante. Aí você tem a questão lá da guerra cultural, né? Enfim, que a gente tem no marxismo, a guerra cultural, porque é subjugar mesmo, é você destruir a cultura, e a gente está num processo muito parecido com esse, né? Eu acho que a cultura do meu estado foi destruída quase que completamente, né? Pelo Brasil Grande, por isso que eu não sou nacionalista. Eu entendo a bandeira verde e amarela atrás, né, de youtubers, mas assim, o quanto a força cultural e geracional ela é importante, ela precisa ser. Por isso o conservadorismo tem o seu mérito. Ele fala assim, não, nós vamos mudar, mas nós vamos mudar com que clareza, né? O que nós podemos abandonar sem ferir a nossa cultura, né? E cada nação ali vai ter sua solução. Israel tem uma solução incrível, que eu falei que transcende a questão cultural, tem uma pegada lá bem sobrenatural ali. Eu acredito que também tenha no Japão, tenha na China, tenha nos países protestantes que deram certo, né, no Ocidente. Desculpa, para mim, o mundo latino não deu certo, tá? Não deu certo. Dá certo enquanto ele empresta algumas coisas, né? Enfim. Mas a importância de preservar essa cultura para resistir a essas questões. Isso é bom e ruim, porque também uma cultura ela vai perpetuar não só coisas boas, mas coisas más. Daí é que vem o conceito de gestão de mudança dos conservadores. Ok, nós vamos evoluir, nós vamos abandonar velhas práticas, mas nós vamos analisar as boas para tentar mantê-las e ajustar as que não estão funcionando bem para uma sociedade com outra visão. E existe um vínculo geracional muito forte, né, que, obviamente, ao comunismo nada interessa, né? Você carrega enquanto chinês, né, enquanto um descendente, né, de 5 mil anos de história. Então, você falou das 3 religiões, né, as 3 são essas, taoísmo, confucionismo e budismo, né. Pela cronologia, o budismo chegou depois, via Índia, né, foi justamente mais ou menos do século I depois de Cristo, que foi quando foi construído esse templo do Cavalo Branco, né, templo de Weimar. Ele é considerado o primeiro templo sagrado do budismo na China. Então, ele foi queimado e destruído durante a Revolução Cultural. E o próprio Confúcio, não é só que o santuário dele foi depredado, o túmulo dele foi violado, né? Então essa é considerada a maior ofensa que você pode fazer para um chinês, justamente porque ela não ataca simplesmente a pessoa, mas renega a origem dela, ou seja, o túmulo dos ancestrais do Confúcio, né? Então isso é uma coisa que você não pode mexer, né? Então, o chinês valoriza isso muito, né? Tanto que o nome, o sobrenome vem antes. Assim, por exemplo, meu nome é Peng Yaohao, né? Para os chineses é Peng Yaohao. Peng é o nome, meu nome da família. Então, meu nome é Yaohao. Então, desde que inclusive me perguntam, né, desde quando criança, né, qual que é o teu nome? E às vezes eu tinha dificuldade de responder a pergunta. A pessoa achava, não dá falar a língua, então, para não saber responder nem isso. É porque, pela ordem, né, você fala Peng, então o pessoal me conhece como Peng mesmo. Só que o Peng é o nome da família. Então, o sobrenome vem antes. Então, só por esse único detalhe você consegue ver, né? Ou seja, você é função da sua herança. Ou seja, antes de mais nada, você é um descendente dessa família. Então você carrega o legado de todos os seus antepassados. Então violar o túmulo equivale a isso, né? Cortar suas origens, né? Insultar as origens da pessoa. Então Confúcio teve esse destino, né? Assim como várias outras figuras históricas, né, veneradas justamente em função dos valores que ela carrega. E o Partido Comunista sempre, né, fez todos os esforços para cortar esse tipo de coisa. Ou seja, não importa quem você seja, né? Você é um opressor, né? Você é da classe opressora e durante milênios você é um inimigo do proletariado, inimigo do partido, inimigo do povo. Ou seja, tudo que tem de essencial de verdade basicamente foi completamente negado pelo comunismo. Inclusive, eles usam o nome do Confúcio hoje para propagar os ideais dele transnacionalmente. Então, o Instituto Confúcio não tem esse nome à toa. Por que o pessoal usa justamente o Instituto Confúcio? Porque sabe que o Confúcio ele foi uma figura extremamente influente, inclusive fora da China. Muita gente conhece o Confúcio, né, estrangeiros mesmo, americano, europeu, que seja. Então, a pessoa conhece o nome do Confúcio. Então, a partir depois de ter feito isso, várias campanhas, inclusive, mirando especificamente a figura do Confúcio, né? Então o túmulo dele foi violado, e o regime comunista usa o nome, depois de ter feito tudo isso, depois usa o nome do próprio Confúcio para fazer propaganda fora da China. Então é assim que o regime... Pura gnose. Você pega o bom
e transforma no mal, né? Pega a liberdade, corrompe a liberdade, abusa da liberdade, e aí para defender a liberdade você cria controles, né? Então você tem os seres humanos nascem livres, aí vem um sujeito encapetado e abusa dessa liberdade, dessa confiança da liberdade. Aí você vai lá e cerceia a liberdade do quê? Do cara? Não, de todo mundo. Se eu fosse bom acadêmico, se eu fosse um cara que estudasse mais inteligente, eu ia explorar esse assunto, porque esse assunto me causa me causa um rebuliço internamente. E sobre o motivo, assim, falando de termos mais resumidos, é porque a cultura do partido precisou destruir o anterior. Então, o terreno no qual esse modelo de pensamento, né, que o regime comunista pegou emprestado do Karl Marx e levou ao quadrado, então, para fazer isso germinar, precisou limpar toda a tradição que vinha antes. Justamente porque esse modelo importado é totalmente antagônico com tudo que vinha antes. Então, não tem referências antigas que você possa usar. Você vai catar uma pessoa ou outra dentro de um período específico. Você consegue ver pelos livros didáticos oficiais que o regime comunista adota, o Ministério da Educação deles lá, né? Eles fizeram uma versão revisada e unificada, inclusive, de materiais didáticos. Se for pegar, né, as aulas de história, aulas de gramática que estão nos livros didáticos do comunismo chinês, os ídolos históricos são quem? São bandidos, contrabandistas, né, assassinos, né, pessoas que mataram, né, não sei quantas pessoas. Então esse é o tipo de gente que o regime comunista precisa ir atrás para tentar se justificar. Então, se você pegar pela regra, né, personalidades históricas realmente relevantes, você não vai encontrar referência, base, para você justificar esse modelo que o regime comunista encontrou. Então, tem que ir atrás desse pessoal. Né, agentes da subversão, né, pessoas que, né, só causaram destruição. Então, é nessas pessoas que você consegue, né, tentar puxar um fio e tentar, né, dizer que historicamente sempre existiram heróis, né, pela revolução, não sei o que lá, enfim, né, pessoas que matavam os ricos para distribuir a riqueza. Então, você tem que dar essa volta toda, justamente. Né, então, para ficar fácil de fazer isso, né, o comunismo precisou tentar limpar todo o legado, né, que tinha, né, ao longo desses milênios todos. Então, algumas coisas sobreviveram, mas assim, inclusive você consegue ver expressões tangíveis mais autênticas da cultura chinesa nos vizinhos. Então, você vai para a Coreia, para o Japão, para a Tailândia, talvez você veja, né, até expressões culturais mais similares ao que existia na tradição chinesa. Justamente porque o regime chinês sempre dominou pela cultura. Militarmente, a China não foi um reino forte durante esses milênios todos, pelo menos não em todos os períodos. Inclusive, o terreno central, né, do que hoje é a China, foi invadida várias vezes por povos antes ditos incivilizados, pejorativamente, claro. Mas o fato é que todos esses invasores, depois de dominar o território central da China, eles aos poucos foram se assimilando à cultura. Então a grande força da civilização chinesa sempre foi a cultura, nunca foi o militarismo. Então quando o militarismo era forte, ajudava também, né, mas quando o militarismo da China era fraco, os invasores acabavam entrando, né, faziam a pilhagem, a destruição, mas depois disso eles rapidamente se converteram, né, num elemento da própria cultura chinesa. Então, eles aprenderam a viver com os modos chineses, se assimilando aos valores chineses e assim por diante. Inclusive, 2 dinastias grandes de unificação foram governadas por pessoas que não são chineses. Então, o Império Mongol, lá do Gengis Khan, né? O Gengis Khan ele morreu antes de dominar a China. Né? Então, quem dominou foi o descendente dele, Kublai Khan. Então, Kublai, ele é mongol, então ele não é chinês. Só que, para o regime dele dar certo, ele usou de marcos teóricos do confucionismo para se legitimar no poder. Justamente sinalizando, ó, eu não sou um externo qualquer, eu sou mongol, mas eu quero me assimilar à cultura chinesa. E a última dinastia também, né, Qin, né? Os mongóis foram a dinastia Yuan, que foi a antepenúltima, depois Ming, de chineses, e a última Qin, né, dos Yurjins. Yurjins era etnia também fora da China. Então eles, né, se você for de um jeito mais purista... Que interessante, muito interessante isso. Eles seriam invasores, só que eles viraram chineses também. Então eles têm as tradições do povo deles, só que, né, o governo deles também foi essa simbiose. Então eles se assimilaram também ao legado da cultura chinesa. Então o único que não fez isso foi justamente o Partido Comunista Chinês. Então eles, né, fizeram um modelo que inverteu tudo. E eles tiveram que destruir tudo que veio antes. Estou num dilema aqui, eu quero assistir, mas eu não queria fazer um vídeo longo, porque pode ser que eles derrubem. E não vou assistir isso sozinho, acho que eu vou assistir gravando, porque é muito interessante. E não sei, vou postar esse vídeo, vou criar lá a playlist, torcer para que não seja derrubado, porque eu achei bem interessante. E fica aí o convite aí, o canal é excelente, tá? Epoch Times, é um canal fantástico, muito bom mesmo. Toda a proposta de trabalho deles é excelente, fantástica, um trabalho bonito. Como eu falei, né, cristianismo é igual amor, que é igual a coragem, compaixão e ética, né? E os caras trazem esses elementos aí de coragem, compaixão e ética, né? É um canal bacana, enfim, bacana não é uma palavra bacana, é um canal muito interessante, fica aí o convite. Eu tenho outra conta, por isso que eu não estava inscrito aqui, no outro canal pessoal, que não é o do canal de gravação,
Eu já sou inscrito e tal, mas eu escrevi aqui também. E é isso. Vou dar uma parada aqui. Vou tentar fazer um negócio aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu tirar uma dúvida com a câmera aberta. Chat. Tenho que tirar o Bluetooth daqui. Clara, posso ajudar sim. Se você quiser desligar o Bluetooth do seu dispositivo, geralmente é só abrir as configurações, procurar pela opção de Bluetooth e desativar. Se for no seu Android, só puxar aquela barrinha de notificação e tocar no ícone do Bluetooth. Qualquer coisa, só vá lá. Então, eu tô gravando um vídeo aqui sobre um livro muito interessante que se chama 9 Comentários contra o Partido Comunista Chinês. E foi apresentada a história, né, a cultura chinesa milenar, aí são 5.000 anos de cultura, de história. E aí eu lembrei do Voegelin, que eu não domino Voegelin, né? Mas eu queria saber se tem alguma citação dele, se ele traz a civilização chinesa para algum dos seus livros. Entendi, vamos lá. Chatinho KST. Eric Voegelin de vez em quando menciona sim a civilização chinesa, especialmente quando fala de tradições políticas e filosóficas antigas. Ele não é um especialista em China, mas em alguns dos trabalhos dele sobre a história das ideias, ele chega a citar a China como uma das civilizações antigas importantes. Posso te ajudar a encontrar alguma citação específica se você quiser, ou te dar uma ideia geral de como ele relaciona isso com o pensamento ocidental? Fique à vontade. Não, geral, mais geral, por favor. Beleza, então vamos nessa. De modo geral, o Voegelin de vez em quando menciona a China meio que como um exemplo de uma civilização antiga que desenvolveu suas próprias tradições filosóficas e políticas paralelamente ao Ocidente. Embora ele não aprofunde tanto quanto em tradições ocidentais, ele reconhece que a China tem uma longa história de pensamento e civilização, de milênios mesmo. Ou seja, ele traz a China às vezes como uma espécie de contraponto, mostrando que não foi só o Ocidente que teve grandes tradições de filosofia e espiritualidade. Ele não entra em detalhes muito profundos sobre a cultura chinesa, mas reconhece que ela é uma parte importante da história humana. Mas isso precede ao livro A Era Ecumênica, né? Isso mesmo, exatamente. O Voegelin já fazia esse tipo de menção antes de chegar na Era Ecumênica. Ou seja, essas referências à China e outras civilizações antigas meio que estão espalhadas pela obra dele como um todo, não se limitando só a um livro específico. Então, quando ele chega na Era Ecumênica, ele já tem um histórico de mencionar essas tradições não ocidentais de vez em quando. E no caso da mediação, a questão, a gente resgatando aqui, tentando resgatar algumas conversas que nós tivemos sobre mediação simbólica. O que foi apresentado aqui pelo pensador aqui do vídeo é que isso era uma coisa bem harmonizada no conceito confucionista, taoísta, no Dao, de que há uma harmonia entre as esferas terrenas e celestes. E aí eu lembrei do Voegelin por causa dessa questão da mediação. Inclusive ele fala que o ideograma chinês para governo, governador, são 3 traços horizontais, um representando a terra, outro representando o céu, e no meio desses dois o homem, né, o ser humano, e que o traço vertical seria a integração disso. E aí eu me lembrei muito do que você falou sobre Voegelin e a mediação, essa harmonia e mediação simbólica do sagrado, né, como algo antignóstico. Entendi o ponto. Faz todo sentido essa conexão que você faz. O Voegelin realmente tem essa ideia de que a mediação simbólica entre as esferas, o humano, o terreno e o divino,
é uma forma de criar harmonia, e isso é algo que ele vê como uma alternativa ou um antídoto ao pensamento gnóstico que ele critica bastante. No caso da tradição chinesa que você citou, essa ideia de que o governante é uma espécie de ponto de conexão entre céu e terra tem muito a ver com essa noção de mediação simbólica que Voegelin menciona em outros contextos. Ele não fala exatamente desse ideograma chinês, mas a lógica é parecida, a ideia de que existe uma ordem simbólica que integra as dimensões do sagrado e do mundo humano. E isso, para ele, é uma forma de evitar cair naquele tipo de ruptura gnóstica que rejeita o mundo material. Então você pegou certinho o espírito da coisa, e essa harmonia simbólica é mesmo uma das chaves do pensamento dele. E eu fiquei muito impressionado, porque a gente já conversou, a gente já teve chat aqui aberto, em que a corrupção dessa mediação simbólica, né? Inclusive para o catolicismo isso também seria um problema. E ele fala que uma vez internalizado, o cidadão comum buscando essa harmonia, esse Dao, né? esse caminho, esse fluxo, ele espera do governante coisas benignas, né? Que ele haja com justiça, com equidade, com equilíbrio. E é um conceito que me parece muito com o do Voegelin. Acho que o Voegelin deveria ter estudado mais. Estou brincando, tá, chat? Ele estudou pra caramba, quem dera. Enfim, ele conhece bastante. Mas, de qualquer forma, eu fiquei impressionado com essa questão já milenar deles, de que o cidadão comum espera um equilíbrio dos governantes para continuar essa mediação simbólica. Sim, com certeza. Eu acho que você pegou um ponto super interessante e fez uma conexão bem legal. O Voegelin realmente estava muito interessado nessa ideia de que a corrupção ou rompimento dessa mediação simbólica é um grande problema. E isso não só no contexto chinês, mas em várias tradições, incluindo o catolicismo, como você mencionou. Ele meio que aponta que quando essa mediação simbólica se quebra ou fica corrompida, as pessoas pedem essa referência de um governante justo que deve manter a harmonia entre o céu e a terra, por assim dizer. E aí o tecido social e espiritual fica meio desbalanceado. E é isso que o Voegelin sempre tentava mostrar, que quando a gente perde essa noção de uma ordem simbólica integrada, a gente acaba caindo em formas mais gnósticas de pensamento, que rejeitam o mundo como ele é e criam mais rupturas. Então, bem bacana ver como você ligou isso com a tradição chinesa e essa expectativa milenar de um governante equilibrado. E com certeza, Voegelin estudou pra caramba mesmo, mas é sempre legal fazer essas pontes. Valeu, é sempre um prazer, chat, usar você nos vídeos aqui. E aí eu te pediria para despedir do nosso público. Eu estou tentando abrir uma playlist aqui de religião e cultura, então a gente vai voltar a esses e outros temas aí. Então, por favor, despeça aí fecha o nosso vídeo aqui, por favor. Claro, com o maior prazer. Então, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Foi um papo super interessante sobre mediação simbólica, Voegelin, tradições milenares e como tudo isso se conecta. A gente vai continuar nessa playlist de religião e cultura, então fiquem de olho que vem mais discussão boa por aí. Um grande abraço e até a próxima. Eu dava tchau para ele, agora não dou mais. Chega, tá bom por hoje.